A questão 7 diz: a economia no consumo de combustível é um fator importante para a escolha de um carro. É considerado mais econômico, o carro que percorre a maior distância por litro de combustível. O gráfico apresenta a distância em quilômetro e o respectivo consumo de gasolina em litro de 5 modelos de carro. Então, aqui a gente tem o gráfico, ó. Esse eixo aqui corresponde ao consumo de gasolina e esse eixo aqui, a distância percorrida em quilômetros. E aí, lembrando, aí, primeiro vamos ler a pergunta, né? A pergunta é: o carro mais econômico em relação ao consumo de combustível é o modelo A, B, C, D ou E? E aí, lembrando, é que eu ia falar, que ele se torna mais econômico quando ele percorre a maior distância, ou seja, o eixo que está na horizontal, ele tem que ser o maior possível pelo menor do eixo vertical. No caso, o valor que está no eixo horizontal tem que ser o maior possível e do eixo vertical o menor possível. Beleza, vamos analisar caso a caso. No caso, né, do modelo A, ele vai ter um pouquinho mais ali de 100 quilômetros, né? Não chega nem a 150, e vai consumir 10 litros de gasolina. A gente vai tentando comparar, tá? Um com o outro. Nesse caso aqui, ó, o modelo B, ele já consome 40 litros de gasolina, ou seja, ele consome 4 vezes mais, né? Que esse daqui. E o que a gente tem que se perguntar é, ele percorre uma distância cerca de 4 vezes maior do que o A? Não. Então, entre o A e o B, o A está vencendo. Vamos comparar agora o A com o C. E a gente vai fazendo essas comparações para ver qual fica no final, tá? Eu acho que assim é mais fácil. A gente pega um como exemplo e aí vai vendo. Quem for vencendo as batalhas vai passando para as próximas fases, digamos assim. O C, ó, ele já vai ter o dobro de consumo de gasolina. Porém, com relação à distância percorrida, se fosse só o dobro desse, ele estaria, né, mais ou menos por aqui, vamos dizer. Sendo que ele está mais do que isso, na realidade, um bocadinho a mais até. Então, lembra que eu disse, essa parte horizontal tem que ser a maior possível e a vertical a menor possível. Então, o C, nesse caso, já ganhou. Porque enquanto aqui, ó, quase quadruplicou, aqui ele só duplicou. Então, ele consome menos em relação ao que ele percorre, né? Falando com relação a A. Então, C já ganhou aqui. Vamos comparar com a letra D, com o modelo D. O modelo D, ele vai consumir, ó, se o C está aqui no 20, o D vai estar no 50. Então, mais do que o dobro do C. Então, para isso, ele teria que percorrer mais que o dobro de C. Não é o que acontece, né? Porque ele percorre mais ou menos aqui 550, enquanto o C vai percorrer 400. Então, também não daria, né? Teria que ser mais que 800. Na letra E, ele vai gastar o dobro, né, de gasolina, e ele não percorre o dobro de quilômetros, né? Como eu disse, teria que ser 800 também. Então, nesse caso aqui, também não faz sentido. E aí, por conta disso, realmente a nossa alternativa é a letra C, porque em comparação aos outros, ele vai ter a maior distância percorrida e o menor consumo de gasolina.